Boa noite a todos. Estou vendo aqui Arielle, Nelson, José Faria e outros que entraram que eu não estou conseguindo ver na lista de rolagem. Mas sejam muito bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Poá, São Paulo. Meu nome é Vânia e é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Espiritismo. E hoje, particularmente, abordaremos, naquele estudo ligeiro, 3 obras da doutrina espírita. Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo, obra da codificação. E, por fim, o Livro dos Espíritos, igualmente, obra da codificação, a obra primeira que origina todas as outras. Mas antes de iniciarmos, vamos a alguns recados, não é mesmo? Do funcionamento da casa. Estamos com atividades presenciais às quintas-feiras, às 15 horas, estudo de obras básicas. Sexta-feira, hoje, nós teremos presencialmente uma palestra evangélica às 19 horas. No domingo, amanhã, sempre temos uma palestra às 9 horas. Mas amanhã, por ser 3 de outubro, amanhã, domingo, não é? Por ser 3 de outubro, aniversário do grande codificador Allan Kardec, nós teremos a exibição de um filme sobre Allan Kardec. Então vai começar às 9h30, a palestra, portanto, será mais curtinha neste domingo próximo. E quarta-feira, a partir da semana que vem, dia 6 de outubro, teremos, portanto, mais uma atividade presencial em nossa casa. É uma palestra que vai iniciar-se às 20 horas, ela deverá ir até umas 20h15, depois o passe. E a atividade no total vai levar cerca de 30 minutos, no meio da semana, uma ótima oportunidade de ouvirmos uma palestra e de recebermos um passe. Muito bom, não é mesmo? E na segunda-feira continuamos com aquela atividade que é privativa para os médiuns, para os trabalhadores da casa, mas como sempre reafirmamos, havendo necessidade, a pessoa pode vir às 18h30 na segunda-feira falar com João Firmino. Ele faz entrevista, ele vai dar todas as orientações necessárias para que o tratamento seja realizado. Meus amigos, quanto às atividades da casa, são essas, as presenciais e as nossas lives que acontecem todos os dias às 18 horas. Nossas campanhas, falar sempre das nossas campanhas. A campanha de Fraternidade Alta de Souza acontecerá sem ser neste sábado, no outro, ocasião em que a casa fica aberta das 15 às 16h30. João Firmino e Emily provavelmente estarão lá para receberem os donativos, os mantimentos, os produtos de higiene e limpeza que ajudarão na composição da cesta básica que serão entregues às famílias cadastradas em nossa casa. Temos também a campanha do Livro Espírita, estamos recebendo, agradecemos demais. E esta campanha tem por objetivo fazermos uma feira do Livro Espírita no mês de novembro, com preços bastante módicos, simbólicos, preços bem reduzidos, 5, 3, 2 reais, como eu sempre digo, em nossas lives, que é para dar oportunidade das pessoas terem de fato uma boa obra espírita para levar para casa, para fazer a leitura, não é? Não é emprestado, então a pessoa vai adquirir e poderá depois emprestar, passar para quem quiser, porque esse é o objetivo, Quando temos um bom livro, nós sempre queremos que as outras pessoas também tenham oportunidade de ler, não é mesmo? Bem, meus amigos, eram esses os recados, então vamos à nossa prece. Vamos nos unir em pensamento, sentimento e coração, unindo-nos também à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré,
fechando os nossos olhos físicos, serenando alegremente a nossa mente, o nosso coração. Oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida. Ele é um dos 4 volumes que formam, né, esse quarteto maravilhoso para termos na cabeceira, né? Então, é o Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. Então, vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, lição de número 103. Estima do mundo. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, ou seja, a cruz, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Um belo texto que nos convida à reflexão. Estima do mundo. Então, Emmanuel nos traça o perfil do homem do mundo, né? De um homem que vive no mundo, para as coisas da materialidade, para as pompas, para a fama, o destaque, o sucesso, o aplauso do mundo em uma palavra, né? O aplauso. Então, Emmanuel vai discorrendo e dizendo que nós, discípulos do reino de Deus, nós que levamos a sério e tentamos buscar forças para seguirmos realmente Jesus, nós não podemos cair nesta cilada de querer o reconhecimento do mundo, das autoridades transitórias na terra. Bem disse Emmanuel que as autoridades, aqueles de destaque na terra, são as grandes fortunas e
os políticos, as forças políticas. Esses, de fato, têm destaque no mundo. Mas é isso que buscamos? Numa das obras de André Luiz, ele narra que no planeta Terra, e isso lá nos idos de 1930, e veja que já passou muito tempo, o mundo se dividia em 3 tipos de pessoas. Mais de 50% dos habitantes da Terra se perdiam e tinham por foco principal a sensualidade. Toda a sua vida era baseada na sensualidade, na busca de afetividade, de um companheiro, enfim, a questão sexual. Quase metade da população queria destaque, queria ser reconhecido, queria que erigissem uma estátua em sua homenagem. Então, meus amigos, quase metade e apenas uma ínfima parte, menos de 1% dos habitantes do planeta Terra, já haviam se resolvido quanto às questões da sensualidade, porque a vida é um processo, as múltiplas existências nos ensinam muito. Então vamos resolvendo as nossas questões da sensualidade, vamos resolvendo as questões de querermos ser reconhecidos, de sermos apontados, de sermos lembrados, de sermos homenageados. E já, se tivermos já isso resolvido, nós então nós focaremos de fato o nosso viver no que realmente importa, no que é relevante, no que é essencial, fazer o bem. E aqui diz que os discípulos do reino de Deus não são reconhecidos. Muitas vezes passam anônimos pelo mundo, mas são conhecidos do nosso Pai Celestial. Portanto, que nós façamos a nossa autoanálise crítica para saber se não estamos caindo nessa armadilha de querermos ser reconhecidos, porque aí o nosso crescimento não será para cima, será para baixo. Certa vez li uma história de Hilário Silva, pelo espírito Hilário Silva, que ele dizia, que crescimento para baixo como a cauda de um cavalo, quando nós colocamos todas as nossas forças na materialidade, todos os nossos objetivos, nós cresceremos sim para baixo, para a materialidade e não para cima, não teremos uma ascensão espiritual. Graças a Deus. Então, estima nós precisamos ter não do mundo, como é o título de hoje, estima do mundo, lição 103 do Caminho, Verdade e Vida. Nós precisamos ter a aprovação, a estima do nosso Pai Celestial, de Jesus, nosso Mestre por excelência. Graças a Deus, vamos então agora para o Evangelho. Hoje, o Evangelho nos convida a refletir a respeito do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este é o título do capítulo 3. E nós falaremos de diferentes estados da alma na erraticidade. Lembrando que a erraticidade é o período que vai do desencarne ao próximo reencarne. Portanto, é um período em que não estamos encarnados, estamos no plano espiritual. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados
estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito, enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separados dos objetos de suas afeições, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Palavras de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E Kardec brilhantemente nos apresenta duas interpretações para as palavras do Mestre Jesus. Então, Kardec diz que essas muitas moradas são mundos habitados, porque nada que Deus cria é em vão. Deus não criaria planetas não criaria universo se não fosse para ser habitado pelas criaturas criadas por Ele. Portanto, tudo é habitado, tudo é vida, tudo pulula em abundância no universo que o nosso Pai Celestial criou. Então, quando ficamos na dúvida, principalmente os cientistas, se a vida lá fora, a vida fora do planeta Terra, a doutrina espírita já resolveu essa questão há mais de 160 anos, nos dizendo sim, claro, Jesus já disse, existem muitas moradas na casa do Pai. Mas, por outro lado, Kardec também nos apresenta uma outra interpretação que não tão somente os planetas habitados além e muito além da Terra. Ele nos fala dos estados de alma. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai, é porque a nossa mente, que é a expressão do Espírito, não é? A morada da inteligência, ela pode se traduzir em diferentes moradas. E aí, forçosamente se faz uma divisão. Os espíritos felizes e os espíritos infelizes. E não há como separar felizes e infelizes, senão pela prática do bem ou do mal. Portanto, nós espíritos encarnados atualmente na Terra e que já tivemos múltiplas existências e, portanto, também múltiplas oportunidades de fazer as nossas escolhas a fim de nos aprimorarmos intelectualmente, moralmente, fizemos as nossas escolhas e somos frutos das nossas escolhas. Se escolhemos o bem, colhemos o bem, mas se escolhemos o mal, como querer frutos saborosos, frutos do bem se fizermos o mal? Impossível, meus irmãos. Portanto, o texto é bem claro de Kardec, dizendo que aquele que respira, aquele que pensa, aquele que age no mal,
ele já está num estado de alma infeliz. E ao desencarnar, terá centuplicado essa sensação, essa dor pungente que lhe assola a alma. Porque o corpo físico, ele ainda funciona como um anteparo das nossas dores, da nossa consciência. Entretanto, quando desencarnamos, deixamos o corpo na terra. E este anteparo já não nos protege como na terra. E então a nossa consciência se amplia de tal forma a fazermos um exame muito mais crítico da nossa conduta em nossa última existência na Terra. Então, Kardec diz que o espírito culpado, cheio de remorsos, porque por vezes o espírito erra na Terra, mas a sua consciência adormecida não lhe chama a atenção. Mas ao desencarnar, como eu disse, quando a consciência se amplia, o sofrimento vem, independentemente da nossa vontade. Então, tenhamos a certeza que o crime, o mal, não compensa em tempo algum. Então, quando fazemos o mal, frequentemente nos encontramos a sós, separados, segundo Kardec, dos objetos de nossa afeição ou das pessoas a quem amamos. Objetos da afeição, porque muitos têm amor pelo dinheiro, pelos objetos e não por pessoas. Não é mesmo? Não pelo amor de fazer o bem e ver a felicidade no olhar do outro que tanto necessita. Meus amigos, portanto, os diferentes estados da alma já podem acontecer enquanto encarnados, mas com muito mais propriedade, muito mais acentuada essa situação quando desencarnamos. É certo que existem moradas muito mais felizes do que a Terra. Não podemos perder de vista que ainda estamos num mundo de expiações e de provas. Cabe-nos ainda alcançar como planeta, não é? E nós que almejamos a evolução, cabe-nos ainda alcançar o mundo de regeneração, que é o próximo passo. Posteriormente, os mundos felizes e, por fim, os mundos celestes, divinos, onde vivem espíritos como Jesus, divino pastor de nossas almas. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora para a nossa questão do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo na sequência. A cada live de sexta-feira abordamos uma única questão, porque não dá tempo, não é? Então, hoje nós vamos abordar a questão de número 611 e vai nos falar de metempsicose. Metempsicose. Guardem este termo. A questão 611 diz assim: a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? O que é que Kardec está perguntando assim? A comunhão da origem dos seres vivos, ou seja, nós fomos criados como princípios inteligentes, não fomos criados como homens e mulheres, não caímos de paraquedas no reino humano, absolutamente. Houve todo um processo, milhões de anos para que atingíssemos o reino humano. Então, passamos pelo reino mineral, reino vegetal, como princípios inteligentes. E
Se há essa comunhão, se todas as espécies se originaram lá do princípio inteligente, inclusive a espécie humana, então o que Kardec quer dizer, aqui ele pergunta, é se isso não é a consagração da doutrina da metempsicose. O que é metempsicose? É a transmigração da alma, ou seja, é a possibilidade de no desencarne a alma voltar num corpo de um animal, de um vegetal. Então, é isso que é a metempsicose. Diante dos postulados do espiritismo, da doutrina espírita, sabemos que isso é impossível. Porque o espírito não retrograda, ele não volta para trás. Ele pode até estacionar por teimosia, por não trabalhar, não combater as imperfeições morais, porque se apraz em fazer o mal naquela, e pode então estagnar. Entretanto, não retrogradamos ou paramos por tempo indeterminado, mas a lei do progresso nos impele a subir, a ascender moral e espiritualmente. Então, vamos ver o que os espíritos respondem nesta questão? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que contém na semente de onde saíram? Então, você vê uma semente de uma árvore? Quem vai dizer que aquilo se parece com o que ela se transforma? Então, é nesse sentido que ele está dizendo, a semente é o princípio inteligente. Depois, o que virá, este é o princípio, mas cada um terá o seu processo de desenvolvimento. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, porque antes não é espírito individualizado, antes de entrar no período de humanidade. Então, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Então, está dizendo claramente que não somos os animais, não somos os espíritos de animais, não guardamos nada em relação àquele princípio lá de quando Deus nos criou. Seguindo, ele diz assim, no homem só existe do animal o corpo. O nosso corpo é a nossa parte animal. As paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Então, tudo isso nos fala da parte animal que nos compete na encarnação humana num planeta de expiações e provas. Então, veja bem, o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação, instinto de sobrevivência, da perpetuação da espécie. Então, tudo isso é inerente ao corpo, é a parte animal. Depois diz assim, não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Os indianos acreditam nisso, né? Que podemos, então, ao desencarnarmos, animarmos o corpo de um animal, de uma vaca, que lá é sagrado, né? A vaca é sagrado, mas então, de um tigre, de um elefante, enfim. Mas a doutrina espírita rechaça essa hipótese. A partir do momento que adentramos ao reino humano, em que o espírito se individualiza, jamais retrogradaremos, jamais voltaremos na escala evolutiva. Queridos amigos, então essas
eram as considerações de hoje. É com muita alegria em nossos corações que vamos nos unir novamente para fazermos a prece de encerramento. Sempre fazemos uma homenagem a Maria de Nazaré, ela, mãe de Jesus na terra, nossa mãe espiritual que nos cobre a todos com seu manto celeste e que trouxe a luz para o mundo, merece as nossas mais sinceras homenagens. Fechemos os nossos olhos então e oremos, ligando-nos à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, tendo a certeza que os emissários do bem estão em nossos lares neste momento, trazendo-nos o alimento da fé, da paz e do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, todos os dias, às 18 horas, na hora da Ave Maria, tem sempre um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Vamos nos encontrar então amanhã, sábado, e depois domingo. A Arielle tem encontro marcado conosco às 18 horas. Agora, para a semana que vem, não sabemos ainda se o nosso querido amigo Ezequiel já retornará com as lives. Caso ele não possa ainda retornar, que ele precisa se recuperar totalmente, nós queremos vê-lo muito bem. Então, na semana que vem, caso ele ainda não reassuma as suas lives, vai ficar assim: segunda, terça e sexta, eu, Vânia, fico nas lives. Na quarta-feira é o João Firmino. Na quinta, no sábado e no domingo, nossa querida Arielle. Meus irmãos, um ótimo final de sexta-feira, um fim de semana abençoado e plenos de oportunidade de fazer o bem. Um abraço fraterno e apertado para cada um de vocês. Obrigada pela companhia. Vocês não fazem ideia como vocês nos auxiliam com as suas energias amorosas para que possamos, dentro da nossa pequena capacidade, sermos intuídos pelo mais alto com essas energias que vocês nos enviam. Até mais. Fiquem com Deus.